Bem, turma, vamos resolvendo algumas questões aqui, conforme combinado. Vamos iniciar com questões a respeito de poliedros, certo? Então, aqui temos a questão 1 da página 143 do livro, né, e aqui diz que é uma questão do Enem. O texto diz o seguinte, deixa eu botar a tela cheia. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 20 vértices. Então ele já nos disse aqui que a granada, né? A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 20 vértices. Seguindo a leitura, um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal granada, ou seja, um modelo ilustrativo de um poliedro com essas características, pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, ou seja, que ele já nos diz que vale a relação de Euler, então a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo desse cristal é igual a... Pronto, então ele quer saber quantas faces são utilizadas para montar esse poliedro. Ora, ele quer saber, então, o número de faces deste poliedro. Certo? Então, veja, o problema já nos disse que esse poliedro ele tem 30 arestas, está aqui. Ó. Então, o número de arestas é igual a 30 e tem 20 vértices. O número de vértices é igual a 20. Ora, percebam, uma aplicação direta da relação de Euler. Ele deu o número de arestas e o número de vértices e quer o número de faces. Né? E a relação de Euler nos diz o quê? O número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2. Aqui uma substituição direta. O número de faces mais o número de vértices, que vale 20. Só substituir vértices pela quantidade, 20. Será igual ao número de arestas, que é 30, mais o número 2. E daqui temos que faces mais 20 será igual a 30 mais 2, 32. Isolando o F, né? F será igual a 32 menos 20. O 20 passa para o outro membro da equação, subtraindo. Então, F será 32 menos 20, 12. O que nos diz que o número de faces deste poliedro é 12, confirmando aqui a alternativa B. Ok? Seguindo aqui para a próxima questão, também sobre poliedros. Questão 11 da página 143 do livro. O texto diz assim. A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo e atualmente é um icosaedro truncado. Então, ele está dizendo que a bola de futebol é um icosaedro truncado, formado por 32 peças, denominadas de gomos e geometricamente de faces, ou seja, 32 peças que são as faces, né? São denominadas de faces do poliedro, né? Geometricamente são as faces, né? Para a bola são gomos e se for para o sentido geométrico do poliedro são as faces. Nessa bola, 12 faces são pentágonos regulares. E as outras são hexágonos também regulares. Os lados dos pentágonos e dos hexágonos são iguais e costurados. Ao unirem-se os dois lados costurados das faces, formam-se as arestas. O encontro das arestas forma um vértice. Quando cheio, o poliedro é similar a uma esfera.
O número de arestas e o número de vértices existentes nessa bola são respectivamente. Então o problema ele nos pede o número de vértices, o número de arestas, está na ordem aqui, número de arestas e o número de vértices deste poliedro. Mas percebam, no texto ele diz o seguinte, ó, são 32 peças denominadas faces. Então aqui nós temos o número de faces igual a 32. Ele diz mais, nessa bola, 12 faces são pentágonos regulares. Então, essas 32 faces estão sendo divididas assim. Ó. 12 faces são pentágonos, então eu vou tentar desenhar um pentágono aqui. Ó. É um polígono de 5 lados, né? Eu vou botar aqui no meio, ó, 5, é o número de arestas desse polígono. Então, são 12 faces de forma pentagonal, e as outras hexágonos. Vou desenhar o hexágono aqui. Tentar desenhar o hexágono. O hexágono são 6 lados. Aí vejam, se eu tenho 32 faces, 12 são pentagonais e as outras são hexagonais, significa que as outras é o complemento de 32, ou seja, nós temos 20 faces na forma de um hexágono. Lembrando que ele quer o número de arestas e o número de vértices, certo? Aí vem aquela nossa velha ideia, né? Para calcular o número de arestas, nós temos o seguinte. Ora, se são 12 faces pentagonais, cada pentágono tem 5 arestas. Então, eu tenho 12 vezes 5 arestas provenientes das faces pentagonais. Deu erro aqui. Então, nós temos 12 vezes 5 arestas provenientes das faces pentagonais, mais 20 vezes as faces hexagonais, né? Cada hexágono tem 6 arestas, então vamos ter 20 vezes 6 arestas provenientes das faces hexagonais. Mas percebam, cada aresta ela serve para duas faces. Por exemplo, poderíamos ter assim, um pentágono e colado a esse pentágono poderíamos ter um hexágono, né? Perceba, ficou feio aqui o desenho, mas perceba, essa aresta aqui, ó, ela faz parte tanto do hexágono como do pentágono. Então, nesta conta aqui, estaríamos contando ela duas vezes para os dois. Então, para desfazer esta contagem dupla, nós precisamos dividir esta conta aqui por 2. E temos que as arestas serão, ó, 12 vezes 5 dá 60, mais 20 vezes 6 dá 120, tudo isso dividido por 2. E assim encontraremos o número de arestas, né? 60 mais 120 dá 180, tudo dividido por 2. E concluímos que o número de arestas é 180 por 2, o que dá 90 arestas. Então já temos um número de arestas. Agora podemos aplicar a relação de Euler e diz que o número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2. O número de faces são 32 faces, está aqui. O problema nos disse que são 32 faces. Então, 32 mais o número de vértices
é igual ao número de arestas, ó, que é 90, acabamos de encontrar, somado ao número 2. Aí aqui nós temos, ó, que 32 mais o vértice, o número de vértices, é igual a 90 mais 2, que é 92. Isolando aqui o vértice, temos que o número de vértices vai ser 92 menos 32. Passa esse 32 para o outro membro. E concluímos que o número de vértices é 92 menos 32, 60 vértices. Então, temos 90 arestas e 60 vértices. O que a alternativa nos diz que é a letra D, né? 90 vértices e 60 arestas. Ok? Vamos lá, mais uma questão. Questão 19. O texto diz assim: um poliedro convexo. Ora, vê só. Se é convexo, então vale a relação de Euler, né? É formado por faces quadrangulares. Olha só, ele tem faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Olha só, ele diz que são 4 faces triangulares, mas não nos diz quantas quadrangulares, só diz que existem. Aí diz assim: a soma dos ângulos de todas as faces é igual a 12. Olha só, a soma dos ângulos de todas as faces é igual a 12 retos. Ou seja, quando eu somo os ângulos, eu vou botar aqui o símbolozinho somatório. Viu? Muitos não conhecem, mas esse aqui é o símbolozinho somatório. O somatório dos ângulos é igual a 12 retos. Um ângulo reto tem 90 graus, então é 12 vezes 90 graus. Né? E aí pergunta-se qual é o número de arestas desse poliedro. Vamos pensar um pouquinho, né? Olha só, a gente tem assim, ele tem, eu vou dizer que ele tem x faces, eu não sei quantas são, x faces quadrangulares, né? Eu vou representar o quadrangulares são faces de forma de quadrilátero. Eu vou representar por um quadradinho aqui, né? A gente não sabe, pode ser outro quadrilátero qualquer. Diz assim: são faces quadrangulares, eu não sei quantas são, estou dizendo que são x faces quadrangulares e 4 faces triangulares. 4 faces triangulares. Quatro faces triangulares. E a soma dos ângulos de todas as faces é igual a 12 retos. Ora, vamos entender o seguinte. Em um quadrilátero, a soma dos ângulos internos dele é 360 graus. Então, eu tenho x quadriláteros. Então, eu tenho x vezes 360 graus. Cada quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, se eu tenho x quadriláteros, eu tenho x vezes 360 graus. Mas, percebam, eu tenho 4 faces triangulares. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu tenho 4 triângulos, eu tenho 4 vezes 180 graus. Isso aqui vai ser igual a quanto? Olha o que o texto disse. A soma dos ângulos de todas as faces é igual a 12 ângulos retos. A 12 retos, né? 12 ângulos retos. 12 ângulos de 90 graus. Essa é a interpretação. Então, quando eu somo os ângulos internos de todos os quadriláteros, né? Dos x quadriláteros, né? Que é x vezes 360, porque cada quadrilátero tem 360 graus de ângulos internos. Isto somado aos ângulos internos dos 4 triângulos, né? Cada triângulo tem 180 graus de ângulos internos. Então, são 4 triângulos, 4 vezes 180. Esta soma tem que ser igual à soma de todos os ângulos, né? Que é 12 ângulos retos, 12 vezes 90.
A partir daqui, nós vamos encontrar quantas faces quadrangulares nós temos, né? Quantas faces são quadriláteros e vamos seguir as ideias que já temos trabalhado sobre poliedros. Então, resolvendo esta equação básica aqui, temos assim, 360 vezes x, lembrando que isso aqui é graus, viu? Mais 4 vezes 180, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 8, 32, vão 3, 4 vezes 1, 4, 4, 3, 7, igual a 12 vezes 90. Multiplicamos 12 por 9 e acrescentamos o zero. Então, vamos lá. 9 vezes 2, 18. 18 vai 1. 9 vezes 1, 9. Com 1, 10. Deixa eu organizar aqui. Então, aqui deu 108. Né? 9 vezes 18 vai 1. 9 vezes 9, 1, 10. Acrescento o zero daqui. Então, aqui nós temos, olha só, 360x igual a 1080. Esse 720 a gente passa para o outro lado, ele vem subtraindo. Menos 720. E temos que x é igual a... Então, aqui é 1080, né? 1080 menos 720, né? 0 para 0, 0. 2 para 8, 6. 7 para 10, 3. E aqui esse 360 ele passa para o outro lado dividindo, né? Então, a gente chega à seguinte conclusão aqui. Que x é igual a 1, né? 360 sobre 360, x é igual a 1. Ou seja, perceba, eu disse que eram x faces quadrangulares. Então, isso aqui significa que esse meu poliedro tem uma face em forma de um quadrilátero, né? Uma face quadrangular e 4 faces triangulares, né? E a questão nos pediu o número de arestas, né? Então, aqui fica simples agora, né? Aquela continha que a gente já faz para encontrar o número de arestas. O número de arestas é igual a quê? Olha só, uma face que é um quadrilátero, então o quadrilátero tem 4 lados, então tem 1 vezes 4 arestas. Porque um quadrilátero tem 4 arestas. Mais 4 faces triangulares, cada triângulo tem 3 lados, então 4 vezes 3 arestas, né, de cada triângulo. E aqui precisamos novamente dividir por 2, como nas outras questões, porque uma aresta ela faz parte de duas faces. Então, aqui, nesta simples soma, estamos contando uma aresta duas vezes. E para desfazer esta contagem dupla, dividimos por 2. Logo, temos aqui que o número de arestas é 4 vezes 1, 4, mais 4 vezes 3, 12. Tudo isso dividido por 2. 4 mais 12, 16 dividido por 2. E concluímos que o número de arestas é igual a 8. 16 dividido por 2, 8. Então, a resposta é a alternativa A, conforme aqui já nos dizia. Ok?